Por que o açúcar faz mal para a saúde? Entenda os efeitos no corpo. Você sabe por que o açúcar faz mal para a saúde? Certamente você já leu na internet ou ouviu de médicos o quanto o açúcar processado é ruim para o organismo, mas você sabe as razões. É comum as pessoas associarem a ingestão de açúcar apenas ao açúcar branco, aquele que é em pó e fica na açucareira. Porém, existem outras formas. Uma dessas variações é o açúcar refinado, um tipo de produto que existe em muitos alimentos ingeridos diariamente, sendo que ele é imperceptível para o nosso paladar. E isso é um problema, pois, além do açúcar branco que é usado para adoçar o café e outras bebidas rotineiramente, ainda consumimos o açúcar processado através do pão, arroz, macarrão e de outros alimentos. Portanto, é importante saber como o açúcar age no organismo e evitar danos que ele possa trazer. No post de hoje, você vai entender como o açúcar pode afetar a sua saúde e uma forma prática de amenizar os malefícios desse consumo. Os malefícios do consumo frequente de açúcar. O açúcar em si não é considerado uma substância prejudicial. Porém, até que ele chegue em cada lar, existe um longo processamento de industrialização. O açúcar processado perde todos os seus nutrientes no processo químico de refinação e tudo o que resta nele são as calorias e carboidratos. Esse processamento é a grande razão pela qual o açúcar faz mal para a saúde. Além disso, listamos aqui os principais malefícios de por que o açúcar faz mal para a saúde. Veja quais são. Aumento de peso. Entre tantas razões, o açúcar é um dos vilões do aumento de peso justamente por interferir na ingestão dos alimentos. Quando se consome o açúcar processado, picos e quedas de glicemia acontecem no organismo de forma repentina. Essa oscilação faz o corpo entrar em um estado de ciclo vicioso. Sempre que acontece a queda da glicemia, o organismo começa a sentir a necessidade pelo alimento. Uma dica para evitar de ganhar peso é melhorar a digestão com o programa de detox, além, é claro, da diminuição do consumo de açúcar. Dessa maneira, seu corpo vai evitar períodos de pico e queda da glicemia. Cáries. O surgimento de cáries é um dos malefícios mais conhecidos. Desde criança se sabe que doce demais faz mal aos dentes. O que ocorre quando se tem uma cárie é uma transformação do açúcar pelas bactérias presentes na boca, transformando-o em ácidos que atacam e enfraquecem os dentes. Além disso, o excesso de açúcar também contribui para o aumento de bactérias e o mau hálito da boca. Na condição da pele. Se existe a indicação de alimentos que ajudam a manter uma pele mais saudável e bonita, também existem alimentos que precisam ser evitados. E nessa lista está também o açúcar. A ingestão de muito açúcar processado pode deixar a pele mais enrugada e opaca. Quanto mais glicose no organismo, mais a elasticidade da pele é prejudicada. Esse processo resulta em flacidez, rugas e uma aparência envelhecida. Dores nas articulações. Para pessoas que já sofrem com as dores nas articulações, evitar o consumo de açúcar pode ajudar na diminuição dessas dores. Pois, quando existe excesso de açúcar no organismo, as inflamações nos tecidos são intensificadas, resultando diretamente nas articulações. Doenças como a artrite, por exemplo, podem se intensificar devido ao açúcar no organismo. Depressão e ansiedade. Quando se fala nos malefícios de algum alimento, lembra-se sempre do organismo, mas o psicológico também pode ser afetado. A depressão e a ansiedade podem ser intensificadas pelo consumo excessivo de açúcar. Isso acontece pois o cérebro entende o açúcar como uma fonte de prazer e bem-estar. O excesso de ingestão de açúcar pode resultar em um nível de dependência, podendo posteriormente tornar-se gatilho para ansiedade e depressão. Controlar a quantidade de açúcar ingerida no dia é também uma forma de evitar as fontes que causam ansiedade e depressão. Mau funcionamento do intestino. Uma das principais razões pela qual o açúcar faz mal para a saúde está no funcionamento do intestino. O excesso no consumo de alimentos com açúcar pode trazer graves consequências ao processo digestivo. O mau funcionamento do intestino está relacionado com a fermentação do açúcar. Este processo é capaz de destruir as bactérias que são positivas para o funcionamento do intestino. Por isso, além da redução do açúcar, é importante também remover as toxinas e alérgenos do intestino através do procedimento de hidrocolonterapia, pois a destruição das boas bactérias podem contribuir para o aumento dos parasitas intestinais. Ponto gastrite. A digestão do açúcar eleva a fermentação do intestino, podendo causar o desconforto do fundo gástrico e dor na região da barriga.
O açúcar está na lista dos alimentos que também são responsáveis por estimular a produção de secreção do ácido gástrico, resultando na gastrite, diabetes. De todos os malefícios que o consumo excessivo de açúcar pode trazer, a diabetes é com certeza o mais conhecido. Para os diabéticos, o consumo exagerado de açúcar pode descontrolar o nível da glicose e resultar no quadro de hiperglicemia. Além disso, os resultados dessas mudanças no organismo podem resultar em consequências gravíssimas. A desidratação e até mesmo a possibilidade da perda de visão e de um coma são consequências que o diabético pode sofrer pela ingestão de açúcar. Colesterol alto. Alimentos como o açúcar processado favorecem o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos. Isso pode acabar interrompendo o fluxo correto de sangue para as principais regiões do corpo. Algumas das regiões que podem sofrer pelo acúmulo de gordura na parede dos vasos sanguíneos são os rins, coração e cérebro. Além disso, também existe o risco de acidente vascular e trombose. Envelhecimento precoce. Uma pele com altos índices de glicação, substância produzida a partir do excesso do consumo do açúcar, pode facilmente ganhar a aparência de uma pele mal cuidada. Linhas de expressão, rugas, acne e até mesmo um inchaço podem ser listados como uma das consequências do excesso de açúcar no organismo. Por que o açúcar vicia o cérebro? Mesmo com tantos malefícios que o consumo de açúcar traz para o paladar humano, ele ainda é visto como indispensável na alimentação. Isso ocorre, pois quando o organismo entra em contato com o açúcar, há um estímulo para a produção da dopamina, o hormônio da felicidade. Logo, se a dopamina desperta a sensação de prazer e de bem-estar, o natural é que se sinta ainda mais vontade de ingerir açúcar. Lembra que o açúcar processado também tem interferência na ansiedade e na depressão. Então, isso também tem relação com o momento de bem-estar que o açúcar causa no cérebro. Ainda que para algumas pessoas os alimentos açucarados possam ser fonte de alívio para o estresse, é importante acompanhar e validar as reações do corpo e do cérebro. Um cérebro viciado em açúcar pode desencadear, além da própria ansiedade, muitos problemas de saúde. Quantidade recomendada para o consumo do açúcar. Apesar dos malefícios, existem recomendações para o consumo do açúcar. Afinal, os problemas citados até agora vão surgir com o excesso do açúcar e não com uma dose isolada. O ideal é que se consuma por dia uma porção de apenas 25 gramas de açúcar refinado. Essa quantidade equivale a uma colher de sopa cheia. Mas, existem no mercado outros tipos de açúcar, como, por exemplo, o mascavo, esse muito menos industrializado. Inclusive o mel, que pode ser uma alternativa, pois ele tem em sua composição maiores quantidades de vitaminas e de minerais. Além de poder substituir o açúcar em receitas de suco detox. Gostou? Inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo postado.